Bom, pessoal, ainda falando sobre raças, né, bovino de corte e registro genealógico para o animal, a gente vai falar agora da raça Nelore, né? Raça Nelore a gente sabe aí que é a principal fonte de commodities, né, no nosso país. Então, dentro da nossa produção animal, é o que ganha realmente aceitação em relação ao ambiente, em relação ao mercado econômico. Por quê, pessoal? Porque a raça Nelore, ela está adaptada ao nosso clima, né? Ao clima brasileiro, ao clima tropical. Então, a Nelore é um zebuíno, né? Uma raça asiática. Ela tem alta rusticidade e ela foi melhorada de tal forma, pessoal, para que ela tenha essa grande aptidão de carne, né? Que a gente tem encontra na Nelore. Porque o Nelore, ele tem uma carcaça que tem também uma profundidade, né? A gente pode perceber aqui na altura desse animal, né? Então tem uma qualidade de carcaça, né? Que tem bastante carne, né? Uma profundidade de costela. Aqui acúmulo também no quadril, que é muito legal, que é muito bom para a raça. Quando a gente transforma esse animal em carcaça, esse osso ele não é muito grosso da carcaça, então sobra bastante carne. O interessante do Nelore é que todos os pedaços, né? Se eu fosse mostrar aqui para vocês esse animal em relação aos pedaços comerciais de carne, quase todos são comercializados e vendidos, né? Claro que todos são ocupados na produção, mas todos eles quase as pessoas comem, né? A gente encontra no mercado e a gente consegue consumir. Por isso que o Nelore, ele tem essa difusão aqui no norte do país, né? Para essa precocidade dele. Se eu oferto a ele medidas, meio para uma boa alimentação, né? Genética que ele já tem, porque o Nelore já melhorou muito em relação ao melhoramento genético, né? Ambiência, profilaxia, sanidade, eu vou ter alta precocidade desse animal. Esse animal vai se desenvolver muito mais rápido, né? Para a terminação do que se eu não fosse ter esses cuidados. Então, é um animal muito aceitável no meio pecuário aqui no Brasil, ok? Deixa eu pular o slide. Em relação, né, ao rebanho, né? Então, como eu falei, ele é bem disseminado no país inteiro. Ele representa já 80% do rebanho brasileiro. Então, o Nelore é o campeão de venda de carne, né? De carne de qualidade. Então, quais são as características racial do Nelore, né? Como eu disse, ele é uma raça zebuína, né? Ele tem melhoramento genético, ele tem, como eu disse, uma ossatura leve, né? Não é um osso forte, profundo. Com isso, eu vou ter mais decomposição de carne nessa ossatura, né? O que vai me levar a ter mais musculatura, né? Bem distribuída. Ele é um animal dócil também, não é um animal muito rústico, difícil de lidar, né? Ele se tem aí nas pastagens, você olha, você tem aquele animal branco, né? O cinza claro. O pelo dele então é curto, fino e sedoso, né? O que garante então o quê? Maior aptidão, rusticidade para o nosso clima quente, né? Para o carrapato, para patógeno. Ele sobrevive muito bem a esses fatores. Sobre a pele, então, na caracterização racial, né, da raça Nelore, ela ainda pode ser preta ou escura, solta, macia e oleosa. Isso vai fazer, gente, que ele tenha essa rusticidade realmente em relação ao clima, tá? Ele é adaptado ao clima. Em relação à caracterização racial, ele pode ser mocho e não mocho, né? Então, ele vai ter chifres cônicos, curtos e escuros, fronte descarnada,
né? Vai ser um animal mais ossudo ali na fronte dele, né? Direção para fora, para trás e para cima, os chifres, né? E ele vai ter ali um perfil de rosto convexo, né? Um pouquinho mais compridinho. Em relação à caracterização racial também, em relação ao corpo, né? Seus aprumos para a raça. Então, a cauda dele vai ser vassoura de cauda, né? Como geralmente a gente deseja em animais para produção de carne. Ele vai ter o cupim, que é muito bem comercializado, né? Dentro do país, principalmente aqui na região norte, né? Lá no sul, a gente tem uma cidadezinha lá perto da cidade de onde eu vim. A gente tinha a festa do cupim, né? Então eram vários cupins que eram assados e se comia, experimentava os diferentes temperos, né? Os tipos de assadores. Então era o concurso para o cupim melhor que tinha na cidade, né? Os olhos vão ser pretos e elípticos e ele vai possuir essa barbela, gente, que ajuda muito na temperatura, no controle da temperatura corporal, ok? Em relação ainda à cabeça, né? As orelhas em forma de concha, que é bem característico do Nelore, né? A face voltada para frente, mais comprida, sem carne, a cabeça em formato de ataúde, né? A boca com abertura média, focinho preto e narina dilatada, e ele vai ter esse chanfro bem distribuído. Em relação ao corpo, né? Corpo amplo e comprido e tronco cilíndrico. Então, eu vou ter essa linha do dorso aqui retinha, né? Só essa inserção do cupim aqui sempre presente, né? O pescoço também bem musculoso e forte, a sobra aqui de barbela, né? De pele para o controle da temperatura. Ele vai ter ancas, garupas cheias de carne, né? De musculatura, de marmoreio. A bolsa escrotal como reprodutor uniforme, curta e bem formada. Em relação ao cupim, né, é menor em relação aos machos, então os machos têm menor cupim, pescoço mais fino nas fêmeas, o rosto também vai ser um pouquinho mais afeminado, né, do que dos machos, e o britetas são pequenos, né, então, como os britetas são pequenos, ela não vai ter, assim, uma aptidão maternal, né, muito maior do que as outras raças. Por quê? Porque aqui eu também não consigo nem produzir muito leite. Então, é um animal que a gente sabe que é extremamente ligado à produção de carne, né? Nas fêmeas eu consigo identificar, então, eu acho que antes eu falei errado, né? O cupim nas fêmeas é menor do que dos machos, desenvolve menor, né? Ela vai ter traços delicados, mais finos entre o rosto, o pescoço, e é possível eu dizer que é uma fêmea, então, pelo teto, né? Pela inserção da glândula mamária. Então, eu vou ter o Nelore não mocho e o Nelore mocho, né? Quer saber qual minha diferença? Não sou chifrudo. Em relação ao chifre, então, em relação ao desenvolvimento, né? Ele vai se desenvolver um pouquinho mais rápido do que o chifrudo, né? Ele vai ser mocho, então ele vai ter um desenvolvimento, uma terminação, somente ligada aos hormônios, à rusticidade, né? Um pouquinho mais rápido do que os outros não mochos, né? A característica permissíveis, né? Para o registro, então, dentro dessa raça. Se eu estou falando de um Nelore, então eu vou dizer que ele tem perfil retilíneo nas fêmeas, um pouquinho mais feminino do que os machos, olhos gateados, cilíndricos, orelha média, borda inferior, chifres móveis, né, com pontas ligeiramente curvadas para frente, desde que sejam curtos, de seção oval, cônicos e achatados. Quando eu não for mocho, quando eu for mocho, eu não tenho chifres, ok?
A barbela, então, com desenvolvimento maior do que as outras espécies, principalmente os taurinos, né? O zebuíno sempre vai ter mais barbela do que o taurino. O cupim eu vou conseguir visualizar também com maior facilidade, né? A cauda com inserção um pouco saliente, então é um pouquinho menos saliente do que os europeus, como a professora já explicou aqui. Vassoura mesclada com predominância de pelos pretos ou com capa branca reduzida, isso na cauda, tá, gente? No final da cauda. Então, chifre excessivamente longo no macho, cílio branco, orelha muito pesada, barbela reduzida no macho. Então, vou ter essa barbela um pouquinho menos no macho, mais sobra de barbela na fêmea, né? O peitinho dele vai ser um pouquinho mais estreito, mas em comparação com o quadril atrás vai ser bem maior para deposição de carne, tá? Quais são as características indesejáveis, então? Giba tomada para um lado, pequena e mal colocada no macho, né? Tórax deprimido, ou seja, um tórax pequeno, umbigo grande e penduloso, garupa excessivamente caída na lateral ou para trás, anca muito estreita, ele precisa ter anca grande, né? E cascos brancos, então não é desejável que ele tenha essas características, né? Ainda em relação à genética, ele pode ser monorquidismo ou criptorquidismo, né? Apresentar um sexo ou dois sexos incompletos ou dois sexos, né? Vulva atrofiada em relação à fêmea, cor preta, malhado preto, vermelho, malhado vermelho, amarelo, malhado amarelo. Isso aqui está totalmente ligado, pessoal, com os genes, com os alelos, né? O dominante, azão, azão, o heterozigoto, azão, azinho, e o meu homozigoto recessivo. Então, aqui vai entrar muito o recessivo, né? Então, cor preta, malhado preto, vermelho, amarelo, malhado amarelo. E a despigmentação em relação então, a esses alelos e essas características morfológicas. Pessoal, era a aula de hoje. Obrigada, tá? E até a próxima aula.